Você percebe que um tronco que flutuava inerte há horas desaparece sob a superfície turva. De repente a realidade se rasga. Um torpedo de escamas e fúria explode da margem. Há um clarão de dentes e força e tudo termina em segundos. Isso não é má sorte. Também não é um acidente. É a conclusão de um processo, a execução final de uma análise predatória. Eles observam, memorizam, testam e quando a certeza chega, atacam. Predadores metódicos, aqueles que no topo da cadeia alimentar não conhecem inimigos naturais quando chegam à vida adulta, operam com essa lógica fria e eficiente. E o crocodilo de água salgada, o maior réptil do planeta, elevou essa lógica a uma forma de arte letal. Dono de uma biologia esmagadora, esse é um dinossauro vivo, um animal silencioso que carrega genes antigos e uma condução corporal simplesmente perfeita. Deixe seu like, se inscreva e conheça agora a biologia insana do crocodilo de água salgada. O grande erro é confundir a imobilidade com o desinteresse. Para o crocodilos porossos, a imobilidade não é descanso, é estratégia. É a camuflagem perfeita. Enquanto a maior parte do seu corpo colossal permanece oculta sob a lâmina d'água, um periscópio vivo monitora o mundo exterior. Olhos, narinas e ouvidos alinhados no topo do crânio quebram a superfície, captando cada som, cada movimento e cada cheiro. Registros feitos tanto na natureza quanto em cativeiro revelam um padrão perturbador de inteligência para um animal de sangue frio. Há casos documentados onde um crocodilo ajusta sutilmente sua posição ao longo de dias, aproximando-se centímetros de cada vez de um tratador ou de um animal que vem beber água, deslocando o conceito de zona segura até que a distância para o bote seja zero. Um comportamento que, ao meu ver, é algo mais profundo que mero instinto, é uma extraordinária sensibilidade a padrões, uma memória espacial apurada e um ajuste constante de comportamento com base no que o ambiente lhe oferece. O crocodilo de água salgada é também um mestre da adaptação. Ele reina em estuários, pântanos de mangue e rios de maré, desde o sudeste asiático até o norte selvagem da Austrália, fazendo incursões ousadas em lagos de água doce, pântanos e realizando travessias épicas em mar aberto entre ilhas. Essa capacidade de transitar entre mundos, o doce e o salgado, é uma raridade para um vertebrado de grande porte e exigiu uma engenharia corporal de precisão absoluta. Seu corpo é uma fortaleza biomecânica, com uma pele que funciona como uma armadura quase impenetrável à perda de água, mecanismos fisiológicos para equilibrar o sal e uma hidrodinâmica que converte massa bruta em aceleração explosiva. A pele é muito mais do que uma cobertura, é um escudo ativo. Escamas espessas e queratinizadas formam a primeira linha de defesa. No dorso e na cabeça, essa proteção é levada a outro nível com a presença de osteodermos, ou seja, placas ósseas costuradas diretamente acima do que grosseiramente vamos chamar de pele. Essa armadura natural não só o protege em disputas territoriais com outros crocodilos, como também reduz ferimentos durante a caça de presas poderosas e crucialmente minimiza a perda de água sob o sol escaldante. O corpo humano foi projetado para liberar calor e água através do suor. O corpo do crocodilo foi projetado para selar e conservar ambos. E não podemos deixar de mencionar que eles podem sobreviver a ferimentos de tiro caso a arma usada não tenha o potencial para ultrapassar sua armadura natural. Mas como ele sobrevive à transição constante entre água doce e salgada? Um desafio osmótico que seria fatal para a maioria dos répteis. A resposta está em um pequeno detalhe em sua boca: glândulas de sal especializadas localizadas em sua língua. Essas glândulas funcionam como uma destilaria biológica, excretando uma solução altamente concentrada de cloreto de sódio, mantendo assim o equilíbrio químico de seu sangue estável. Em rios de água doce, onde a tendência natural seria o corpo inchar com o excesso de água,
E no mar, onde a desidratação é uma ameaça constante, seu sistema interno trabalha para manter o equilíbrio chamado de homeostase. Estudos mostram que os níveis salinos em seu plasma sanguíneo permanecem virtualmente inalterados, independentemente da salinidade da água ao redor. É um passaporte fisiológico que lhe dá acesso a qualquer mundo aquático. A cabeça é um laboratório sensorial ambulante. No topo, os olhos com pupilas em fenda vertical ajustam-se com precisão à intensidade da luz e uma terceira pálpebra, a membrana nictitante, desliza sobre o globo ocular como um vidro protetor durante os mergulhos. Mas a visão, por mais aguçada que seja, não explica sua eficiência em caçadas noturnas ou em águas turvas e lamacentas. Para isso, ele conta com uma tecnologia sensorial que parece ficção científica: os órgãos sensoriais tegumentares, ou ISOs. São milhares de pequenos pontos pretos quase imperceptíveis espalhados pelas escamas do focinho e da mandíbula, cada um conectado a uma rede de nervos mecanorreceptores. A sensibilidade é tão extrema que supera a das pontas dos dedos de um primata. Se uma presa toca a superfície da água a metros de distância, as ondulações viajam como um sinal e o crocodilo, mesmo sem ver, sente a localização exata da perturbação em sua pele. É um sistema de sonar tátil, uma teia de aranha de vibrações que mapeia tudo que se move ao seu redor. Mas essa sensibilidade também pode se converter em fraqueza. Em um eventual ataque de crocodilo, o melhor local para golpeá-lo, antes dele fazer o famoso giro da morte, é em seus olhos. Isso pode funcionar para que ele abra sua poderosa mandíbula, que por acaso é a mais forte do reino animal. A sua mordida pode ultrapassar os 3.700 PSI. Dentro da boca, a arquitetura da destruição continua, claro. Seus dentes, que podem chegar a 68 em número, não são lâminas para cortar, mas cones robustos e levemente curvados, perfeitos para perfurar e prender. Mas seu corpo guarda um poder muscular assustador. A força motriz por trás do ataque vem de uma cauda maciça e de um tórax poderoso. Em arranques curtos, ele atinge velocidades que nenhum nadador olímpico humano poderia sonhar em acompanhar, permitindo uma aproximação final devastadora. Essa mesma potência muscular lhe permite saltar verticalmente, projetando quase todo o seu corpo para fora da água para capturar uma ave em um galho baixo ou uma isca pendurada por pescadores. E é essa musculatura que alimenta o seu movimento mais icônico e aterrorizante: o giro da morte. Uma vez que a presa é capturada, o crocodilo inicia uma rotação em seu próprio eixo, que multiplica a força de rasgo para desmembrar a presa e desorientar ou afogar as suas vítimas. Seu cardápio reflete seu oportunismo e sua adaptabilidade. Em estuários, alimenta-se de peixes e crustáceos. Em planícies inundadas, a dieta inclui aves, marsupiais e até búfalos de 1 tonelada. Na foz dos rios, tartarugas e até tubarões podem se tornar o almoço e, claro, nós seres humanos podemos ser alvo se a oportunidade o favorecer. Inúmeros ataques de crocodilos de água salgada são registrados anualmente. Inclusive, já trouxemos vários desses casos aqui no canal, basta conferir depois. Mas não se engane, oportunismo não significa desorganização. O crocodilo de água salgada é um cartógrafo nato. Ele mapeia zonas de passagem, canais estreitos onde a caça é mais fácil, pontos de travessia de gado, áreas de desova de peixes, e ele se lembra. A memória espacial desses animais é lendária. Indivíduos problemáticos capturados e realocados a centenas de quilômetros de distância são frequentemente encontrados de volta ao seu ponto de origem. Para entender a origem de tal máquina de sobrevivência, nós precisamos viajar no tempo. Crocodilos, dinossauros e aves pertencem ao mesmo grande grupo, os arcossauros. Eles não são dinossauros que sobreviveram, mas sim seus primos evolutivos. Compartilham um ancestral comum e, em muitos aspectos, soluções evolutivas semelhantes. Ovos com casca dura protegidos em ninhos, cuidado parental e um complexo repertório de comunicação. No passado, a diversidade de crocodilianos era muito maior, com formas totalmente terrestres, corredores bípedes e gigantes marinhos. As espécies que sobreviveram até hoje são o ápice do modelo semiaquático: corpo baixo e hidrodinâmico,
cauda como um motor de propulsão e um crânio que é ao mesmo tempo uma fortaleza e um arsenal. E sim, eles se comunicam. Surpreendentemente, isso começa antes do nascimento. De dentro dos ovos, os embriões emitem um som que fazem a fêmea procurar um local para fazer o ninho. Nos primeiros meses de vida, um vocabulário de chamados, de contato e de aflição mantém os irmãos juntos e atrai a mãe para defendê-los de predadores. À medida que crescem, a comunicação se torna mais complexa. Rosnados, grunhidos e estalos percussivos feitos com a cabeça e a mandíbula entram em cena, junto com uma linguagem corporal de posturas e jatos d'água. E há também a linguagem secreta, inaudível para nós, vibrações de baixíssima frequência, o infrassom. Durante rituais de acasalamento, um macho pode fazer a água sobre seu dorso dançar, formando padrões hipnóticos conhecidos como ondas de Faraday. É um sinal de poder, uma transmissão que viaja longe pela água, sentida mais do que ouvida, um recado claro para rivais e potenciais parceiras. Sobre a comunicação desses répteis, ainda estamos apenas começando a decifrar essa linguagem, pois nos falta estudos para compreender melhor. Concluímos que a combinação de um corpo selado para o sal, sensores de vibração, uma mordida que quebra ossos, uma dieta flexível e uma memória notável explica como essa linhagem antiga continua a prosperar. A sua inteligência não é como a nossa, ela se manifesta na linguagem da água, nas rotas de retorno, nos sinais vibratórios e na paciência mortal de um caçador que viu os dinossauros nascerem e desaparecerem, e que continua a reinar em seu império aquático no mesmo tempo em que nós. Eles realmente possuem uma biologia insana. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.